Som. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu sinto um som do Espírito Santo neste lugar. Eu não sei como você está aí, mas creio que Deus está fazendo grandes coisas. Creio que Deus vai renovar muita gente hoje. Deus vai renovar os ministérios. Deus vai renovar a nossa vida, a nossa casa. Nós vamos sair daqui diferentes por causa do Espírito Santo de Deus. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 19. A minha versão, a versão NVT, algumas palavras vai estar um pouco diferente, mas o entendimento é o mesmo. Amém? Vamos lá. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, ou o mar de Galileia. E foi dessa forma. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Diga a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria
glorificar a Deus. E então ele disse: siga-me. Feche seus olhos. Pai, tua palavra foi lida aqui neste lugar, a tua palavra vai ser pregada, Pai. Por isso, no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Espírito Santo, Pai, traga essa palavra personalizada a cada um de nós, porque nós precisamos ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito impactante para mim, porque Mateus, Marcos e Lucas não contam sobre essa história. O único evangelista que conta sobre essa história é o apóstolo João, o discípulo João. Todos os outros evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, eles encerram a sua narrativa depois da morte e da ressurreição de Jesus. Quando Jesus dá uma ordem a eles, quando Jesus cobre eles de autoridade e diz: vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, eles encerram os seus evangelhos, mas o único que conta essa história é João. E esse texto tem dois personagens que eu queria destacar hoje nessa noite: a vida do apóstolo Pedro, de Simão Pedro, e a pessoa de Jesus. O chamado de Pedro, ele é relatado primeiramente em Marcos, no capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 18. A título de introdução, eu vou ler alguns textos para a gente poder se encontrar aqui. E diz assim: andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, os quais lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. Pedro, por causa da sua liderança e de ser um homem que tinha muita ousadia, na maioria das vezes que é citado o nome dos 12 discípulos, que Jesus se refere aos 12 discípulos, você vai perceber que Pedro sempre está com o primeiro nome naquela lista, porque Pedro era um homem que tinha influência sobre os demais. Pedro era um homem que tinha ousadia. Pedro, ele foi o único homem que saiu do barco, andou sobre as águas após a ordem de Jesus, quando os demais discípulos estavam indo atravessar para o outro lado do mar, quando veio a tempestade contra eles. Pedro foi o único que teve coragem quando Jesus disse que era ele. Mateus capítulo 14, 25 ao versículo 19 está registrado isso. No meio dos discípulos, Pedro foi o homem que declarou a sua fé em Jesus, quando ele pergunta a eles: quem diz que eu sou? Está registrado em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 16. Pedro foi o homem que disse que nunca abandonaria Cristo, mesmo que todos os abandonassem. Está registrado em Mateus capítulo 26, versículo 31 ao versículo 34. Pedro, depois de todos esses acontecimentos, ele nega Jesus, passa por momentos difíceis em relação ao seu chamado, e se pega vivendo a vida que vivia antes de Jesus chamar. João capítulo 21, ao versículo 1 ao versículo 3. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Aqui, meus irmãos, nós conseguimos fazer um contraste da vida de Pedro.
Pedro, depois de receber o chamado, Pedro, depois de ouvir de Jesus, siga-me, foi um homem que foi destaque no meio dos discípulos. Foi um homem que experimentou algumas coisas diferentes do que os outros tinham experimentado. Foi um homem de destaque, um homem de influência. Mas Pedro, depois de ter passado aqueles momentos, dizendo para Jesus que nunca o negaria, dizendo para Jesus que mesmo que todos os abandonassem, ele nunca abandonaria, ele se encontra na mesma situação. Pedro nega Jesus, Pedro vai de contra as suas próprias palavras. Lucas capítulo 22, versículo 61. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Esse, meus irmãos, é o contexto do texto em que nós lemos aqui. Um Pedro que antes tinha uma ousadia, um Pedro que tinha influência, um Pedro que era o primeiro a se destacar, um Pedro que disse que jamais abandonaria o Senhor. Mas agora, nesse momento, Pedro se encontra no mar, dentro de um barco, pescando novamente peixes. Um homem que era chamado por Jesus para pescar, para ser um pescador de homens, agora está novamente voltando à sua velha vida, pescando peixes. Mas eu queria te falar algo, meus irmãos. Jesus sempre vai em busca daqueles a quem Ele deu a sua vida. João, capítulo 21, versículo 4 ao versículo 5. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixes que ela estava. Meus amados, quando Jesus chega num lugar, as coisas mudam. Quando Jesus chega num ambiente, as coisas mudam. Nós podemos ter uma certeza de que coisas diferentes acontecem. O texto vai dizer que Pedro está no barco. Pedro, por ser um homem de liderança, ele fala: olha, eu vou pescar, mas ele não chama ninguém. Os outros discípulos falam assim: não, nós vamos com você. Aí, meus irmãos, o que acontece? Eles não pegam nada. São pescadores experientes, mas naquela noite não conseguiam pegar nada. Passaram a noite inteira no mar e não conseguiram encontrar nada. Mas quando Jesus chega e diz: olha, vocês não têm peixes. Eles dizem não. Aí Jesus fala: então joga a rede do outro lado, coloca a rede do lado direito do barco. Então a Bíblia diz que eles vão tirar ali 153 grandes peixes, porque quando Jesus chega no lugar, coisas diferentes acontecem. Se Jesus não tivesse chegado naquele ambiente, meus irmãos, eles iriam passar semanas após semanas, dia após dia, e não iriam recolher nenhum peixe, não iriam ter nada para comer. Mas quando Jesus chega no lugar, sendo o próprio Deus em forma de homem, tendo autoridade sobre todas as coisas, Ele faz com que os peixes venham até a rede deles. Então grandes coisas acontecem naquele momento. Mas, meus irmãos, algo também acontece, porque quando eles pegam aqueles peixes, em determinado momento, João chega para Pedro e fala assim: Pedro, olha, é o Senhor. Depois de ter aquela rede cheia de peixes, João chega para Pedro e fala: Pedro, é Jesus.
Pedro é Jesus que está à beira do mar. Meus irmãos, imagina comigo, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, Pedro tinha abandonado Jesus no momento que ele tinha falado que nunca abandonaria, que nunca deixaria. Pedro, ele enche o peito e diz: olha, mesmo que todos os outros abandonem o Senhor, eu nunca abandonaria. Agora, Jesus está na beira do mar, Jesus está na beira do mar, Pedro está dentro do barco, mas a Bíblia diz que quando Pedro ouve falar, quando Pedro tem aquela reação de que era Jesus, ele pula dentro do mar e vai até Jesus. Talvez para Pedro, o caminho entre o barco e a areia seria agora um dos maiores desafios de sua vida. Por causa de quê? Eu consigo imaginar que quando Pedro ele sai do barco, quando Pedro ele pula no mar, de encontro a Jesus, imagina comigo o que passa na cabeça daquele homem. Toda palavra que ele falou, ele não conseguiu cumprir. Ele falou que não ia abandonar Jesus e abandonou, mas quando ele vê Jesus, ele se coloca à direção dele. Imagina, meus irmãos, o que passou na cabeça de Pedro. Pode ser que tenha passado assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu desonrei, eu vou chegar perto de Jesus e Ele vai ter direito de falar comigo todos os meus erros e não vai sobrar nada de mim. Ele vai descontar em mim tudo que eu fiz e todas as falhas que eu tive diante dEle. Mas a Bíblia vai dizer um pouco à frente que quando Pedro, já passando no mar, chega até Jesus, Jesus tem preparado ali um braseiro com um peixe. E aqui eu aprendo uma coisa: esse braseiro que Jesus preparou ali, meus irmãos, só existem 2 situações em que essa palavra é escrita no Novo Testamento. Esse braseiro é o mesmo que teve em João capítulo 18, no versículo 18. Ora, estavam ali os servos e os guardas, que tinham acendido um braseiro e se aquentavam, porque fazia frio, e também Pedro estava ali em pé no meio deles. Esse braseiro foi a ocasião, ou uma fogueira, foi na mesma ocasião em que Pedro negou Jesus. Pedro está em volta daquela fogueira e com esse braseiro se aquentando. Mas quando Pedro chega até Jesus, o que tem ali? O mesmo braseiro. Eu imagino e penso comigo que quando Pedro observa aquela fogueira, o que vai passar na cabeça de Pedro? Foi nessa mesma situação em que eu neguei o meu mestre. Foi nessa mesma situação, ao redor desta mesma fogueira, em que eu amaldiçoei o meu mestre, em que eu disse que eu não o conhecia. Meus irmãos, nós precisamos entender que o caminho até Jesus nos faz pensar em como nós estamos vivendo. Jesus, conhecendo o coração de Pedro e sabendo do que ele tinha vivido, ele coloca diante dele aquelas situações para ele mesmo colocar a sua mente para pensar como ele tinha vivido, qual era a forma que ele tinha vivido até aquele dia. E também assim na nossa vida, meus irmãos, existem situações na nossa vida, erros que cometemos, falhas que nós cometemos, pecados que cometemos, e que muitas vezes nós vamos passar e vamos ver diante dos nossos olhos para reconhecer aquilo que nós estamos vivendo de errado. Mas outro ponto importante: a graça de Jesus é muito maior que o nosso pecado.
A sua graça é capaz de restaurar a vida do pecador. João capítulo 21, versículo 12 ao versículo 17. Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Foi nesse encontro, meus irmãos, que Jesus restaurou a vida de Pedro. Foi naquele encontro com Jesus que Pedro teve a sua vida transformada. Foi naquele momento em que Pedro teve a sua vida restaurada. Porque Jesus não chega e o condena, Jesus não chega para Pedro e o condena e o coloca abaixo. Mas Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? O alimenta. E é interessante isso aqui, meus irmãos, porque Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? A palavra que Jesus usa para amor é a palavra ágape. Pedro, a palavra ágape, no grego ela significa um amor incondicional, o amor de Deus aos homens, um amor intenso, um amor profundo. Jesus chega: Pedro, você me ama profundamente? Pedro, você me ama intensamente? Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? Aí Pedro chega para Jesus e diz: o Senhor sabe que eu o amo. A palavra que Pedro usa para amor é a palavra grega filéu, a palavra que significa o amor de amigo. Era como se Jesus tivesse falado: olha, Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim. Pedro diz: olha, eu não o amo com esse amor tão forte assim, eu apenas gosto de você, eu tenho um amor, mas não é esse amor tão profundo. Sabe, meus irmãos, o que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós, é sinceridade de coração. Porque Pedro, antes ele dizia: olha, eu vou dar a minha vida pelo Senhor, eu amo o Senhor mais do que esses. Mas passou um tempo e Pedro nega, passou um tempo e Pedro abandona Jesus. Mas quando Pedro novamente se encontra com Jesus, a reação dele é a seguinte: Senhor, tu sabes que o meu amor pelo Senhor não é tão grande assim. Senhor, tu sabes que o meu amor pelo Senhor não é tão profundo assim, porque o que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós é uma sinceridade. Pedro foi restaurado porque foi um homem sincero. Pedro foi restaurado porque foi um homem que reconheceu o seu erro, foi um homem que reconheceu que o seu amor não era tão profundo assim. Não adianta, meus irmãos, nós maquiarmos uma vida com Jesus que não é verdade. Não adianta nós maquiarmos uma vida com Jesus que não é uma vida de verdade. Não adiantou para Pedro. Nós não precisamos ter medo de abrir o nosso coração para Jesus. Quando Pedro é confrontado por Jesus: Pedro, você me ama com um amor incondicional? Pedro,
o seu amor é tão forte a ponto de dar a sua vida por mim? Pedro responde: Senhor, o meu amor não é tão profundo assim, o meu amor não é tão forte assim. Nós precisamos de sinceridade, como Pedro teve sinceridade diante de Jesus. Pedro agora foi sincero, reconheceu que não estava disposto a amá-lo a ponto de dar a sua vida naquele momento. Dessa forma, meus irmãos, Pedro pôde ser restaurado. Dessa forma, Pedro pôde ser restaurado por Jesus. É dessa forma que nós podemos ser restaurados, é dessa forma que nós podemos ser renovados, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo que durante a caminhada nós pecamos, reconhecendo que durante a caminhada nós falhamos com Deus, e assim, tendo o coração sincero, podemos ser restaurados. Nós somos restaurados, meus amados, quando nós abrimos o nosso coração a Deus em oração e dizemos para o Senhor que nós não somos tão bons como nós achamos que somos, que nós não somos tão fortes como nós achamos que somos. Nós somos restaurados, renovados, quando o nosso coração está exposto diante da presença de Deus. Nós somos transformados quando o nosso coração vive em sinceridade. Foi isso que fez Pedro ser restaurado. Outro ponto, meus irmãos, a graça de Jesus, depois de restaurar a nossa vida, restaura também o nosso ministério. João 21, versículo 18 ao versículo 19. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão onde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Então Jesus lhe disse: Pedro, agora você pode me seguir. Pedro, após você reconhecer, após você ver diante dos seus próprios olhos, que você não era tão bom assim, você pode me seguir. Meus irmãos, Pedro, ele foi restaurado. Pedro teve a vida dele restaurada. Após o encontro com Jesus, Pedro teve a vida dele restaurada. Não somente a vida dele foi restaurada, mas o ministério de Pedro foi restaurado. Eu falo por causa que o livro de Atos vai relatar em que Pedro foi um dos líderes da igreja primitiva. Pedro um dia estava pescando peixe no mar novamente. Pedro um dia tinha desanimado o ministério. Pedro um dia tinha desanimado a vida dele. Pedro um dia pensou que não tinha mais jeito, não tinha mais condições de ser restaurado, porque ele já tinha negado Jesus, já tinha mentido, falou que nunca o abandonaria, mas o abandonou. Mas um momento, um pouco para frente, Jesus vai atrás de Pedro. Jesus restaura Pedro, Jesus restaura a vida de Pedro, Jesus restaura o ministério de Pedro, e Jesus levanta Pedro como um dos líderes da igreja no livro de Atos. O que eu quero te dizer, meus amados, é que Jesus, Ele quer restaurar a nossa vida, Jesus quer restaurar o nosso ministério. Talvez você, em algum momento da sua vida, serviu a Deus com mais intensidade, orou com mais intensidade, viveu com mais intensidade, mas em algum momento na caminhada, o desânimo veio, as provações vieram, as dificuldades vieram, e pensou que não tem mais jeito, e pensou que não tem mais condição de Deus, de Jesus levantar a sua vida. Jesus está neste lugar hoje, e Jesus quer restaurar a sua vida, Jesus quer restaurar o seu ministério, Jesus quer levantar você novamente, para ser uma bênção. Jesus quer levantar você
para ser diferente. Pedro, antes daquelas pregações, antes das almas sendo convertidas, ele teve que experimentar aquela noite fria naquele barco, mas depois de ser restaurado pelo Senhor, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, Deus o usou de uma forma grande e poderosa, a ponto dele ser o mensageiro aos judeus e aos gentios, e as pessoas não resistiam com o poder com que ele falava. Os corações não se resistiam diante da pregação do Evangelho, através da vida de Pedro, através da vida dos apóstolos, através da vida dos discípulos. Hoje nós viemos aqui trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Você que está aqui, você que está em casa, Jesus quer restaurar a sua vida, Jesus quer restaurar o seu ministério, Jesus quer levantar você novamente para ser uma bênção. Jesus quer levantar você novamente para ser uma bênção, um homem e uma mulher diferentes. Graça de Deus, a graça de Jesus, ela é muito maior do que o nosso pecado. Eu queria encerrar com isso, porque Deus, Ele nos amou, deu seu Filho por nós, demonstrando assim, que o amor de Deus, a graça de Deus, é muito maior do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos.